tudo bem? Graças a Deus por aqueles que falaram tudo bem, mas pode falar assim, tudo em paz. Graças a Deus por essa noite, louvado seja Deus pela sua vida, né? Em podermos estarmos aqui nessa noite para compartilhar algo da parte de Deus. É sempre um privilégio poder ser um instrumento nas mãos de Deus para falar da graça e do amor dele em todo o tempo. Eu gostaria de fazer a leitura, livro de Salmos, Salmo de número 13. Salmo de número 13, nós vamos estar fazendo a leitura do Salmo todo, apenas 6 versos, na versão NVI, a qual faço a leitura. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Deus é a tua palavra, ela que nos alimenta, ela é que é a fonte da vida, ela é que nos sustenta. Peço que nesse momento que o teu Espírito Santo conduza a minha vida a transmiti-la com clareza, transmiti-la com unção vinda do Senhor. Que haja aqui nessa noite pessoas quebrantadas, rendidas, curas, sinais, prodígios, maravilhas, pelo santo nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou compartilhar convosco algumas coisas que aconteceram no transcorrer desse dia na minha vida. Vou fazer uso dessa palavra, desse salmo, para assim poder transmitir algo da parte de Deus. É um salmo davídico, esse salmo. Davi expressa um momento, né? Não é uma questão da vida de Davi, mas é um momento na vida dele, um momento de angústia. Por 4 vezes ele cita no salmo, né? Ele cita, até quando, Senhor? É um salmo que provavelmente tenha sido escrito em um momento de guerra, né? Pode ser, ele cita adversários, ele cita inimigos. Pode ter sido nos momentos difíceis, quando Saul estava ali o perseguindo Davi, querendo tirar-lhe a vida. Saul não omitiu isso, ele reuniu com o povo, inclusive, e falou que da pretensão dele de tirar a vida de Davi. O próprio Davi, ele reconhece tanto que a situação está assim, que lá em 1 Samuel, não precisa o texto, eu vou citar apenas a parte final, ele diz assim, eu estou a um passo da morte. E a gente, prestando atenção no texto, eu tenho algumas perguntas que às vezes nós nos enganamos com a nossa fé e a nossa vida cristã, de maneira que o cristão não passa por dificuldade e não fala qualquer coisa, né? Como disse Niles aqui na quinta-feira, que às vezes as pessoas chegam aqui e dão um testemunho, falam alguma coisa e alguém comenta, não deveria ter falado assim, um pastor não poderia ter dito isso ou aquilo. Mas um cristão pode viver momentos de angústia? O que você acha? Você acha que um cristão pode viver um momento de angústia na vida dele, de dúvidas? Davi diz que Deus escondeu o rosto dele, que parece que não estava ouvindo o que ele falava. Um cristão pode sentir a ausência de Deus? Seria falta de maturidade uma oração como essa? Você pegaria o microfone aqui e faria uma oração desse tipo? Senhor, se esqueceu de mim? Você faria isso de forma pública? Talvez você não conseguiria, e algumas pessoas não conseguem nem no quarto fechado, porque talvez isso seria uma ofensa a Deus, mediante o credo que a pessoa tem, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é o meu Senhor, Deus é o meu libertador. E olhe que são expressões do próprio Davi. Eu vou citar alguns textos aqui,
de Davi, apenas vai ter um ou dois textos para a gente ler, mas eu vou citar alguns. Davi é aquele Davi que no Salmo 1 ele diz que tudo que o homem faz, né, o homem que teme o Senhor, prospera. Isso é o Davi que está aqui chorando diante de Deus. No Salmo 3 ele diz que tem um Deus que é escudo, que é protetor, que quando clama, responde. Esse é o Davi que está aqui. No Salmo 4 ele diz que é um Deus que o faz viver em segurança. No Salmo 7 ele diz, Deus é refúgio, lugar de estar protegido. No Salmo 9, coloca aí por favor, Salmo 9, verso 1 ao 3. Ele diz, Senhor, quero dar-te graça de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. No Salmo 9, esse Davi que está no Salmo 13 com a cabeça baixa, que está dizendo que os inimigos vão destruir, tem um homem que está falando que acredita no Senhor. É um homem que está falando que os inimigos não prevalecem contra ele. É um homem que está falando que Deus destrói os inimigos. É um homem com quem ele tem experiências com Deus que derrota os inimigos. No Salmo 10 ele tem um pouquinho já de queda. Ele já fala da ausência de Deus. Ele fala, Senhor, por que estás tão longe? Parece que é a vida de altos e baixos. Um dia está tudo bem, outro dia parece que é aquela onda, né? Parece mais ou menos a vida dessa forma. No Salmo 12 ele fala, Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerá para sempre. E o Davi que fala isso, chega no Salmo 13 e diz, eu estou sem a proteção de Deus. Eu estou perdido, eu estou sozinho. Ele fala um monte de coisa dessa forma. E Davi, nesse salmo lido, ele tem 2 momentos na presença de Deus, queridos. 2 momentos ele tem na presença de Deus. Do versículo 1 do salmo lido até o versículo 4, Davi apenas expressa-se com sentimentos. Ele tem impressão que as coisas estão acontecendo, ele tem impressão que as coisas vão acontecer, mas na verdade não são assim. Davi tem assim a expressão de sentimentos e tira as suas impressões, o que é que eu imagino, o que é que eu estou vendo a respeito do que está acontecendo na minha vida. São apenas sensações, opiniões sem fundamentos baseadas em suposições, é uma hipótese. Mas ele tem aquilo como uma verdade. Ele fala como se aquilo fosse uma verdade. É um falso sentimento. O que é um falso sentimento? São sentimentos fabricados. Eles não provocam iluminação e esclarecimento, e por isso são sempre perturbadores e não trazem paz. É um falso sentimento. Ele está focado nas circunstâncias. E por causa das circunstâncias, esse Davi, esse homem de fé, esse guerreiro, um homem experiente, um homem que derrotou gigante, um homem que foi escolhido, ungido rei de Israel, um improvável que foi levantado, ele está aqui dizendo agora que Deus se esqueceu dele. E isso não era verdade. Ele diz que tem inquietações no coração todos os dias. É alguém que está lutando sozinho para resolver uma situação que não vai conseguir sozinho, mas todo dia ele está inquieto com aquilo e resolver a situação. Ele disse que o inimigo triunfaria, mas isso também não era verdade. Ele diz que Deus tinha escondido o rosto dele. Isso também não era verdade. Ele disse que os inimigos dirão, eu venci, e festejarão a derrota. Mas quem disse que ele seria derrotado? Às vezes as pessoas ficam diante de uma situação e imaginando o que é que as pessoas vão falar a respeito da situação que nem existe ainda, que é só uma impressão que vai dar errado. E ele já está construindo essas coisas, aí ele disse que seria derrotado, que inclusive que morreria. Isso aqui é só o quê? Os sentimentos. Ele não está falando de uma coisa que está acontecendo, ele está falando de uma coisa que ele está sentindo. Sentimento, só sentimento. Até quando? E essa é uma pergunta feita por quem se sente que está no limite.
Não é uma pergunta feita por quem está num ponto de equilíbrio, mas é por quem está no limite. É alguma situação que fala assim, até quando? É como se dissesse, eu não aguento mais. É muita pressão, é muita coisa. Eu não aguento mais ir em médico todo dia. Eu não aguento mais uma situação financeira. Eu não aguento mais esse conflito familiar dentro da minha casa. E qual é a nossa pergunta que nós fazemos até diante de Deus? Até quando isso vai durar? É uma sensação de peso. É uma sensação de algo que, quer queira ou não, é uma sobrecarga que vai terminar nos arrebentando. Até quando? Até quando eu estou no limite? Já está cansado. No dia 7 de maio, eu fui internado em caráter de urgência. Ainda não era uma emergência, mas eu precisava de um atendimento médico, né, de um acompanhamento. Vários exames. Ao final, o que era urgência ficou com a cara de emergência. Eu no hospital ali internado, né, teria de permanecer internado e ainda seria necessário o acompanhamento de um oncologista. Por alguns minutos eu tive umas impressões. Por alguns minutos eu senti um monte de coisa. Por alguns minutos eu comecei a pensar. Existe uma mancha no intestino, automaticamente, né, com suspeitas de neoplasia, uma mancha em estado bem avançado. E ali eu fiquei por questões, mas foi muito rápido, talvez tenha sido igual a Davi. Viverei apenas 6 meses. Não verei meu neto crescer. Ainda falei para Deus, por que eu não morri quando a carreta me fechou? Porque 1 mês atrás uma carreta atravessou na frente do carro e eu não entrei debaixo dela. E naquele dia eu disse, por que eu não morri quando ela me fechou? E comecei a ter impressões. Minha esposa, como é que ela vai reagir se eu tinha percebido ela já pela manhã, chorosa, no corredor do hospital? Minhas filhas, cara, o que é que vai ser de minhas filhas? Eu já estou imaginando uma série de coisas que não eram real, eram os meus sentimentos em função de uma situação. O que é que vai ser delas? Minha família, pô, cara, pensa aí, minha mãe, minhas irmãs. E comecei a imaginar coisas, a sentir aquela dor das coisas. Eu comecei a ver e os discípulos, e comecei a ver cada um ali. Porque Deus, e foi algo até engraçado agora, quando eu estava escrevendo esse sermão, eu achei até engraçado, eu escrevi, mas eu falei assim, eu nem combati o bom combate ainda, cara. Aí eu falei, por que, Senhor? Porque sabe o que é que eu estava vendo? Eu cheguei a ver o meu velório, e que mensagem será pregada no meu velório? Porque se usam muito em velório, combati o bom combate, mas eu não combati. Agora é engraçado. Mas no momento, pense como estava angustiado o meu coração. Como estavam os sentimentos ali na minha vida, né? Sentimentos e impressões não dizem nada. Não definem nada. Não movem nada na vida de quem é movido por Deus. Quando eu passei os exames para Níris, ele disse, estou indo aí agora. Já tinha ido lá e já sabe como, estou indo aí agora. E aí estão os médicos conversando, não sei o quê, e o médico, não, porque tem uma mancha assim, ele vira assim, fala, uma mancha não quer dizer nada, é só uma mancha, e seja o que for, vamos cuidar. Aquele jeitinho, né? E do mesmo jeito ele falou para mim, uma mancha não quer dizer nada. Minha esposa também veio e falou comigo, uma mancha não quer dizer nada. Só que o hospital queria manter-me internado ali, porque disse que eu precisava mesmo fazer os exames de um acompanhamento, porque se tratava de algo muito sério. E eu precisava ser cuidado e tratado. Aí teve algumas coisas lá no hospital que não funcionou, não dava certo, e aí eu fui lá, assinei o termo de responsabilidade, depois de conversar com os médicos da igreja, com o Murilo, com a minha esposa, e disse assim, não, rapaz, vou operar hoje? Não. Vai precisar de alguns dias, né, para poder fazer tratamento. Sim, então vai ficar aqui fazendo o quê? Se a médica até olhava e dizia assim, mas o senhor está muito bem. Mediante o quadro, não era para eu estar da forma que eu estava. Então, saí do hospital, 2 dias após, procuramos o proctologista, e ao ver o exame, ele disse, rapaz, tem uma mancha muito grande, em pouco tempo.
Você não estava sentindo nada, porque sendo uma mancha grande no intestino, provavelmente já tinha sentido alguns sintomas, vômitos, enjoo, diarreia, sangue, uma série de coisas. Eu falei, não, só esses dias aí, pai. Ele falou, vamos fazer uma biópsia para detectar. E aí ele fala assim, gente, engraçado, uma mancha não quer dizer nada, pois pode ser muita coisa. Seja o que for, vamos cuidar. A mesma frase que Niles falou e que a minha esposa falou. Seja o que for, vamos cuidar. Então, a partir desses momentos, dessa história sendo construídas, eu não deixei, em momento nenhum, ser movido pelo sentimento. Eu já não estava mais no meu velório. Eu não estava mais vendo algumas coisas que eu tive naquele momento. Esse momento, sim, esse momento de Jesus. Não, agora não. Mas agora não o quê, Wellington? Jesus deveria ter perguntado, agora não o quê? Quem foi que disse que é isso? Quem foi que falou que seu estado é para a morte? Quem foi que falou? Ninguém. Comecei a sentir essas coisas e comecei a querer vivê-las, ela da forma que estava sendo dita. Sentimentos é algo, querido, que não devemos nos deixar mover-se por eles, pois são enganosos e instáveis. Jeremias 17, 9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A gente não deve ser movido. Expressar nossas fragilidades diante de Deus não nos torna menos cristão, mas sim um discípulo que o Senhor quer, íntimo e verdadeiro, que abre o coração, que diz, está pesado, está doendo, não dá para ir adiante, me ajude. Eu acho que o Senhor já deveria ter me ajudado. Não nos torna menos cristão, menos espiritual, mais espiritual, mas nos torna um sincero. E às vezes a gente confunde muito essa questão de dúvida, de questionar a Deus com incredulidade. E o Warren Wiersbe, ele diz assim, devemos fazer uma clara distinção entre dúvida e incredulidade. Assim como Davi, aquele que tem dúvidas dirige suas perguntas a Deus e talvez discuta com ele, mas o questionador não abandona Deus. Agora, olha a incredulidade. A incredulidade, porém, é uma forma de rebelião contra Deus, uma recusa em aceitar o que Ele diz e faz. Você pode estar vivendo diante de uma situação de queixa, mas não querendo perguntas, coisas, não querendo uma luz para as coisas, você pode estar revoltado contra Deus. E tem pessoas que estão assim, elas estão vivendo num estado de rebelião diante de Deus, por causa que alguma coisa não está dando como queria, como imaginou. Se focarmos a vida em circunstâncias, em sentimentos, deixaremos de desfrutar o cuidado de Deus. Se o salmista acaba aqui o salmo, no versículo 4, se eu paro a história da minha vida, na visão que eu estava tendo de como iriam sofrer as pessoas, como seriam meus 6 meses de vida, como seria esse processo todo, eu deixaria de desfrutar da graça e do cuidado de Deus na minha vida. E aí o que é que acontece? Eu vejo aqui no verso 5 agora, por favor, coloca aí do Salmo 13. Porque a gente vê que Davi estava preso aos sentimentos, assim como eu contei parte da minha história, em um dado momento preso aos sentimentos. Só que ele no verso 5, ele saindo dos sentimentos para a fé em Deus. Olha que salto agora ele dá. Eu, porém, confio em teu amor. Aleluia. Eu refleti sobre tudo isso e confio no teu amor. Gente, foram as experiências diante de toda a minha vida, as melhores que eu já vivia. Ser impactado pelo amor de Cristo que constrange, o amor sem medida, né? O amor que está escrito lá em João, capítulo 3, o versículo 16. O amor que incluiu a minha vida e a sua vida, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor que nos dá vida, o amor de Jesus. E então, é se apegar naquilo que nos uniu a Cristo. O que nos uniu a Cristo não foi nossa vida de santidade, não foi frequentar uma igreja, não foi participar de uma conexão, não foi ser batizado nas águas. O que nos une a Cristo é o amor de Deus, dado em Jesus. É o amor sem merecimento, é o amor da graça. E eu confio nesse amor. E esse amor, ele fala assim, que o amor de Deus lança fora
todo medo, aleluia. Coloca aí 1 de João capítulo 4, versículo 18 ao 21. O amor de Deus lança fora o medo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Versículo 19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, versículo 20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Versículo 21. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Queridos, como Deus me amou estes dias. Meu Deus, não é que eu não tenha sido amado, é que amor, justamente surge oportunidades para que o amor seja vivenciado. Não é que precisamos entrar num hospital para que sejamos amados, quando nada aqui no nosso convívio, na nossa comunidade, não. O amor já é derramado, mas houve uma intensidade. Era necessário, lembrei da mensagem do Mateus Rios, era necessário vivenciar o amor dos irmãos nessa situação. Era necessário ter essa situação para vivenciar o amor dos irmãos, para vivenciar a minha família em geral. Mesmo sem saber da situação, preocupados, orando, chorando, né? Os meus pastores e companheiros de ministério mandando mensagem. Os médicos, Luzerne e Murilo, especificamente Danilo, né? 24 horas sendo monitorados, ali, Luzerne intercedendo ali junto ao hospital para que se tenha um atendimento melhor, e eu tive um atendimento, Luzerne, que nem no Hospital São Rafael, foi muito bom, louvado seja Deus pela sua intervenção, cara, foi fantástico a intervenção, o Murilo acompanhando todos os exames, o Danilo perguntando, olha, manda para mim, vê como é que vai ficar isso, né? A doutora Karine também perguntando, como é que está, como é que vai fazer, venha para aqui, venha. Então, isso tudo causou um impacto tão grande na minha vida. Pessoas mandando mensagem, os homens da conexão ligando, perguntando, gente, eu fui banhado pelo amor de Deus. Uma igreja orando, mandando mensagens, isto foi curador na minha vida, sabe por quê? Cara, eu não estava sozinho, um monte de gente orando, intercedendo. Quando eu cheguei na quinta-feira aqui, que eu não tinha vindo no domingo, quando eu cheguei na quinta-feira aqui, que eu olhava nos olhos de cada um de vocês, meu Deus do céu, eu confio no teu amor, Senhor. Era tanta graça derramada, era tanta verdade em cada abraço, em cada lágrima derramada. E alguns sem nem sequer saber dessa história que estava nesse nível, que tinha chegado a esse ponto. E saindo dos sentimentos para a fé em Deus. A fé em Deus é confiar no amor de Deus, eu confio em teu amor. Saindo dos sentimentos para a fé em Deus, a fé em Deus reconhece o bem que o Senhor tem feito. No versículo 5, no versículo 6 do Salmo, coloca aí, por favor. Cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Gente, olha que a história, se a gente visualizar e ficar em sentimentos, no imaginário, a gente não pode cantar a Deus. A tristeza toma conta, o desespero toma conta. E eu comecei a visualizar coisas boas que Deus tem feito em minha vida. Caramba, em 2008 eu cheguei na videira, 16 anos atrás. E através do pastoreamento, do cuidado do pastor Nilo, Deus me deu uma segunda chance. Perdido no lamaçal, jogado no pecado, sem visão para a vida, sem amor próprio, sem nada. Deus me fez muito bem. Sem nenhuma perspectiva de vida pessoal, familiar, espiritual, Deus me amou. Deus tem mostrado um novo caminho a trilhar de maneira que eu o agrade a Ele. Deus agiu neste processo todo em minha vida. Deus não desamparou. E eu quero dizer para você que talvez você esteja aqui dizendo, Deus não cuida mais de mim, eu estou indo na conexão, eu estou indo na igreja, mas Deus se distanciou de mim. Isso é mentira.
Isto é sentimentos. Em Jesus, Deus amou a mim e a você. E Ele tem propósito para a minha vida e para a sua vida. Dia 29 agora, queridos. Eu terminei, fiz as minhas leituras, cedo, tomei café. Quando eu vou saindo, está em cima da mesa o protocolo da biópsia, porque foi necessário fazer uma biópsia para ver. Já tinha pegado vários exames e não tinha detectado, no caso, um sinal de neoplasia, alguma coisa assim. E só que não definia. O médico responsável nenhum vai dizer que não tem sem ter feito a biópsia. O médico responsável vai dizer, olha, até aqui o aspecto é assim, mas vamos aguardar a biópsia. Mas pense o que é aguardar algo sem nenhuma preocupação, sem nada. Que biópsia, eu vou trabalhar, vou cuidar da minha vida. Seja lá, Jesus está no controle. E aí, no dia 29, eu vim em cima da mesa e falei para a Cátia assim, o resultado está pronto. Não, mas eu digo, o resultado está pronto. Não peguei senha, não peguei nada e fui trabalhar. Está pronto, pô. Aí, quando foi 10h14, ela pegou o resultado e mandou uma mensagem para mim. Eu vi lá a mensagem, mas não abri nada. Eu só olhei 11h46, quase 2 horas depois. Eu estou tranquilo. Seja o que for, já é. Não tenho nada com me preocupar. E quando 10h45, plenamente despreocupado, ao olhar, lá estava escrito: processo inflamatório, ausência de neoplasia. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Eu lembrei-me do pastor Lucas ministrando aqui, e lembrei dele que ele falou das canções que ele cantava. Eu não vou cantar, não se assuste. Ele falou das canções que ele cantava, e 2 canções continuam em meu coração. Uma delas nós cantamos hoje aqui, eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressões que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. E uma outra canção que tem acompanhado minha história, minha vida, é Te amo, meu Deus, aleluia. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Até quando, Senhor? Esqueceste de mim? Me abandonastes? Viver movido por sentimentos tem impedido pessoas de experimentar o cuidado de amor de Deus. E como é por sentimento, só produz corações incrédulos, cheios de medo, cheios do pavor, cheios de temor. E Deus não nos deu espírito de medo, mas de moderação. Se está pesado para você, se a sua pergunta tem sido, até quando? Eu não aguento mais. Se você tem a impressão que Deus lhe abandonou, aleluia, hoje é o dia de receber a graça sobre a sua vida. Não é medo, queridos, não é vergonha reconhecermos as nossas limitações. Não é. É graça de Deus reconhecermos as nossas limitações, porque é ela que nos fazem perceber que precisamos dEle. Ela que nos faz nos humilhar diante dEle, ela que nos faz dizer, existe um Deus, eu tenho um Deus que toma conta da minha vida. Jesus, em momentos antes da sua morte, já estou em vias finais aqui, Mateus 27, versículo 46, o peso que porventura você esteja carregando, o fardo, a dor, a angústia, diz que por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz,
Eli, Eli, lema sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus está ali nos seus momentos finais, na cruz. Foi neste momento que, após 3 horas de trevas sobre a terra, que Jesus levou sobre si o peso do pecado. Algo que ninguém poderia carregar. Algo que ninguém poderia fazer. Jesus se tornou pecador por nós. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5, 21, diz que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. O peso, o pior de todos os pesos é o peso do pecado. Quem já assistiu aqui o Peregrino, né, aquele filme, a gente lembra como era a história daqueles personagens do Peregrino, até lançar aqueles fardos todos na cruz, em Jesus Cristo. E Jesus, que levou sobre si, Ele convida a mim e a você nessa noite. Nós vamos fazer a leitura de 2 textos. Eu convido você a colocar-se em pé. Até quando, Senhor? Esse Jesus que carregou o fardo, esse Jesus que veio para dar alívio, para dar refrigério, esse Jesus que é a nossa esperança, esse Jesus que é a nossa vida. Após sair do hospital, chegando em casa, conversando com a minha esposa, a conversa foi sobre morte, e na conversa rolou desse jeito, falou assim, dói quando pensa na morte? Eu falei, pensar na morte não dói, porque a morte é inevitável. Dói quando pensa na vida que não viveu. Dói quando pensa nas coisas que deveria ter feito. Mas pensar na morte não dói. Dói quando pensa que não viveu, quando deveria ter vivido. Isso aqui dói. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 e o 29. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Versículo 29. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para a vossa alma. Está cansado? Venha a Jesus, sai do seu lugar. Eu já estou ministrando, chamando pessoas a se renderem a Cristo. Venham a Jesus. Ele vai dar alívio. É isso que a palavra promete e é isso que a palavra faz. Alívio, controle, equilíbrio, paz, refrigério. Está perturbado, está tendo situações que estão perturbando a sua vida e a sua história. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Sabe por quê? Pode falar para a pessoa que está do seu lado, ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Convido você nesta noite a entregar inclusive seus sentimentos a Deus e ter os olhos iluminados para viver confiando no amor dele derramado através de Jesus por meio da graça. A tua graça me basta, pois o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Por enquanto eu estiver cantando essa canção, que para mim é um hino, aleluia, um louvor, você sai do seu lugar, saia lançando toda a ansiedade, toda a dor, toda a culpa, todo o peso, todo o pecado em Jesus Cristo.